é um problema para todo mundo, né? Então, isso, a partir do momento que se torna que você não consegue lidar com isso, você tem que ir para essa esfera pessoal, para que você se sensibilize. A gente vê que no dia a dia a gente vai ficando meio rígido, né? A gente vai ficando achando que todo mundo é folgado, que ninguém quer trabalhar. A gente acaba criando preconceitos que não são verdadeiros, né? Então, assim, tente entender um pouquinho do contexto social que a pessoa está envolvida, para que você realmente saiba como ajudar ela, né? Todos são da mesma empresa, então você tem que mostrar para o funcionário que o teu interesse é o mesmo da empresa, que é o mesmo dele, porque se a empresa vai bem, todo mundo vai bem, teu salário chega no dia, você tem benefícios concedidos pela empresa, então acho que tem que desconstruir um pouco essa relação de que é a empresa contra o funcionário, está todo mundo no mesmo barco, né? Possibilitar aí, então, o acesso das pessoas que estão doentes ou com alguma restrição parcial dentro da empresa, né? Então, você mostrar que essa pessoa, mesmo que com alguma sequela ou alguma coisa, ela ainda tem condições de trabalhar e produzir alguma coisa. Evitar aí a judicialização, né? É importante você ter um bom relacionamento com a área de relações trabalhistas, né, com a área jurídica da empresa, mas evitar que esses casos cheguem a se tornar jurídicos. Tentar fazer acordos, né? Então, muitas vezes o funcionário quer ser mandado embora, ou ele quer se desligar da empresa. Quando você chama esse funcionário de um afastamento longo, você tem que oferecer, pôr todas as cartas na mesa. O que você quer? Você quer sair? Você quer pedir demissão? Você quer que a empresa te mande embora? E você tenta organizar isso dentro da empresa, né? Quer trocar de área? Quer trocar de turno? Tenta fazer acordos, que isso provavelmente vai funcionar bem. E a gente está aí no meio de tudo isso, né? Entre produção, resultados, recursos humanos, questões sociais, questões de saúde, e a gente tem que saber que até que ponto cabe a nós resolver o problema e até que ponto você tem que encaminhar isso para outro setor dentro da empresa. E é um trabalho de formiguinha, tá? Não é fácil fazer gestão de pessoas afastadas, é um trabalho que demora para ter resultados, tá? Eu, nesses 3 anos que eu fiquei na Volkswagen, eu consegui reduzir para 50 o número de afastados quando eu saí de lá. Então, assim, são ações pontuais, são ações caso a caso, mas todo mundo tem que estar no mesmo, tem que querer a mesma coisa, tá? E é isso. Obrigada. Deixei uma frase de colaboração, que temos que trabalhar em time, tá bom? Grato, Virgínia. Como o assunto é complementar, né, Trota? Eu acho que seria mais interessante deixar as perguntas para o final. Tá? O café já está disponível ali no restaurante aqui embaixo. Tá? Então, até breve. Virgínia, obrigadão. Tá? Ótimo. Eu vou começar aqui falando dessa visão zero, de falar um pouquinho sobre a cultura da empresa, eu vou falar um pouco sobre treinamento e a respeito da liderança direta, né? A doutora Virgínia já introduziu esse tema, e eu só vou provocar vocês no sentido de visão zero zero doença, né? Falar um pouquinho antes a questão do afastamento, pensar por que a gente tem doença dentro da empresa, por que a gente tem acidente,
Se a gente tem doença, se essa doença ela é de cunho ocupacional, isso não poderia ser evitado, né? E pensar qual que é o nosso papel, ou a nossa parcela de culpa nas doenças que são de cunho ocupacional, né? Porque, de alguma maneira, essa informação chega para nós. Em algum momento, essa doença ela vem se mostrando... algum momento, essa doença vem se mostrando dentro do ambulatório médico. E a gente vai deixando, ou que as coisas vão acontecendo, ou que os postos de trabalho que necessitariam de melhorias, elas não estão acontecendo. Então, visão zero é assim, 0 doença, 0 afastamento, 0 encaminhamento para o INSS. Isso vai gerar 0 CAT, 0 aborrecimento para o RH, 0 processo. Acho que o começo da cultura, a gente tem que pensar assim, né? Quando a gente fala na visão zero, a gente também tem que pensar na cultura da empresa. Isso muda muito, né? Toda a cultura é trabalhada e tem que ser puxada também pelo ambulatório médico. Porque existem empresas, e a gente sabe disso, que o programa de reintegração do colaborador afastado é demissão. E qualquer coisa que você fala fora disso, você acaba sendo o bonzinho da história que não deixa o paciente ser demitido, né? E nem todo mundo tem má fé na hora do retorno, né? Mas, mostrando o fluxo que a gente faz, eu trabalho em 2 empresas, né? Sou coordenador tanto na Robert Bosch quanto na Denso. A gente tem um fluxo bem parecido, muda alguns detalhes só. E o meu papel hoje é mostrar realmente esse fluxo para vocês e a gente debater sobre o tema. Pensando na identificação do afastado, que nem a doutora Virgínia iniciou a conversa, você precisa ter essa informação. Se essa informação você não tem, você não consegue fazer o controle e tudo que vem adiante disso, né? Então, já nesse início de afastamento, a gente tem uma ficha, essa ficha que é uma ficha de orientação, eu vou mostrar mais tarde, para o colaborador que vai se afastar pelo INSS, porque muitas vezes ele não sabe nem que documento ele tem que levar, aonde ele tem que se dirigir, né? E isso é feito no ambulatório médico e depois com a parceria do RH. Lá na empresa, a gente tem um privilégio que, assim, a própria empresa, nós temos alinhado isso aí, nós levamos, o colaborador vem com os documentos necessários, ele assina o papel que ele tem ciência daquilo, né? Nós levamos esses documentos para o INSS. Então, ele deixa, a primeira marcação de perícia é feita pela própria empresa. Ele não precisa se deslocar até lá. O monitoramento desses pacientes, né? Até um pouquinho antes, a gente tem uma coisa que é um pouco fora do fluxo normal das empresas. Assim, nesse momento que a gente encaminha os documentos para o INSS, né, se existir presunção no nexo do CID COCNAI, de nexo laboral, nesse momento, e se a gente achar como médico que existe concordância nisso, a gente já programa um documento, que não posso chamar que é uma contestação da INTEP, porque ainda não teve nem o laudo, mas se tiver presunção de nexo laboral, eu faço um documento e anexo esse documento e já mando para o perito. Nesse momento, eu não espero vir o laudo, porque isso aí muitas vezes demora, né, e às vezes a gente fica fadado a perder esse prazo, né, o laudo do INSS. Então, se eu tiver nexo epidemiológico, né, presunção de nexo epidemiológico, nesse momento, junto com os documentos, eu já anexo o que seria, né, porque ainda não tenho o laudo, a contestação da INTEP. Se eu achar que isso é coerente com a doença. Senão, eu não mando nada, espero que venha o laudo do INSS. Então, monitoramento do afastado. Então, quando a gente fala de monitoramento do afastado, depois que essa pessoa está afastada, você tem que ter algumas ferramentas que você tem que fazer o acompanhamento disso aí. Seja por tabelas, mas talvez a melhor maneira é que você, em algum momento, dentro das possibilidades que você tem dentro da tua empresa, fazer a visita domiciliar.
tem que ter visita domiciliar programada pelo menos uma vez durante o afastamento. Claro que depende do tempo do tempo de afastamento, né? Às vezes o tempo é curto, não tem necessidade. Nos tempos maiores, a visita domiciliar é importante, né? A gente tem muita informação disso daí. O paciente também se sente amparado, né? Dentro da boa-fé, o paciente se sente muito recompensado pela empresa estar mantendo esse contato e está indo até na casa dele, né? A visita domiciliar é feita lá, nós temos uma equipe profissional, e eu tenho a felicidade de ter uma psicóloga que tem uma formação em assistente social e trabalha nas relações trabalhistas. Então, é ela que faz a visita domiciliar. Nós temos um comitê para discussão, então, todos os pacientes que estão dentro do controle dos afastados, nós temos um comitê que mensalmente a gente se reúne, seja relações trabalhistas, saúde, segurança e assistente social, para poder conversar um pouquinho sobre as pessoas que estão afastadas e qual que vai ser o plano de ação para aquele mês. O controle a gente faz também com uma tabela de Excel. A gente tem um sistema reintegrado que é o SAP, que é o SAP, né? Tudo é carregável, né? Eu tenho que carregar essa informação, né? A informação ela vem pelo site da Previdência também. Então, a gente tem uma entrada, que é a entrada aquele movimento de entrada e saída do ambulatório, da empresa, como pessoas que estão se afastando e as pessoas que estão retornando. A gente tem essa informação pelo RH, e a gente carrega essas tabelas no SAP, no Excel, através dessa informação. E, semanalmente, a gente entra lá no site da Previdência e vai colhendo aquela informação que vem pelo site. Como a doutora Virgínia falou, tem uma defasagem. Às vezes, o paciente já até voltou do afastamento e ele nem apareceu ainda na planilha da Previdência Social. Então, tem um gap importante, tem que ser levado em consideração. Acho que agora eu tenho percebido que no site da Previdência não tem vindo mais CID. Então, quer dizer, vai ter que procurar esse CID com a informação que você tem dentro do ambulatório médico, de prontuário. Antigamente, o CID vinha através do site do INSS, ficava um pouco mais fácil o gerenciamento disso, né? Mas o fato que você tem que ter alguma maneira de visualizar aquilo lá, seja por uma simples tabela de Excel ou por um sistema integrado, que nem o SAP, que nem o Sênior, que nem o Sistema Nexo, né, que é um sistema de integração entre gestão, RH, produção e saúde. Isso te auxilia muito nessa gestão dos afastados, né? O alinhamento prévio, assim, não adianta você ter tudo isso daí e você não voltando lá para a questão da cultura da empresa, né? Claro que tudo parte do programa que a gente tem lá, programa de reintegração dos afastados, parte de um controle. O controle tem que existir. O que você vai fazendo em volta desse controle é o que você vai amadurecendo ao longo do tempo, né? E aí é a questão de como é que os teus gestores diretos, aquelas pessoas que fazem gestão de pessoas e não de processos, né? Não adianta você fazer reunião disso com diretoria, né? Mas o importante é que o gestor de pessoas esteja capacitado para receber um colaborador que, entre aspas, vem numa situação mais difícil, que vem com restrição, né? E que vem com uma expectativa, positiva ou negativa, de estar retornando para a empresa. Esse alinhamento prévio ele é criado aqui embaixo, lá no começo, antes mesmo que você possa mudar a cultura da empresa. Então, esses gestores, de alguma maneira, a gente tem que proporcionar algum tipo de treinamento contínuo para que eles possam se reciclando no recebimento dessas pessoas, fazer a gestão dessas pessoas que estão chegando para eles. Nós temos, quando a pessoa volta, então, logicamente, ela vai passar por um exame de retorno ao trabalho. Nesse exame de retorno ao trabalho, aí vai a perspicácia médica, de entender assim, qual que é o prognóstico dessa convalescência, né? Quanto tempo isso me parece que é possível ter essa restrição, né? Então, a gente tem que ter essa visão para poder planejar esse retorno ao trabalho e até o que você vai alinhar com o teu gestor, com o gestor dessa pessoa.
Para isso também a gente utiliza uma ferramenta que é uma avaliação cinético-funcional. Então, a gente tem uma fisioterapeuta, a fisioterapeuta faz toda uma avaliação cinético-funcional desse colaborador e eu vou ter uma ideia, junto com a minha percepção médica de prognóstico, quais são as limitações e as restrições dessa pessoa. Ali no ambulatório, depois dessa eu ver essa avaliação, eu vou abrir uma ficha de restrição, que é essa ficha de restrição que vai lá para dentro da gestão. Então, a gente faz uma comunicação, mas aí, nesse momento, tem formalizado quais são as restrições médicas que essa pessoa vai poder ou não poder fazer, né? E aí, junto com essa pessoa, lá no chão de fábrica, a gente faz um alinhamento dessas restrições, até o entendimento e faz um acordo, né? Paciente, médico, segurança e gestão. Essa ficha, depois eu vou mostrar para vocês, todo mundo assina lá no final, todo mundo tem ciência do que está acontecendo e quais são o objetivo daquela reunião, e aí tem um prazo determinado para aquilo acontecer. Depois daquele prazo, a gente vai reavaliar para ver se tem que dar continuidade, né, naquela visão de prognóstico ou não. Ou a gente encerra ali e a pessoa fica apta para desenvolver qualquer tipo de atividade dentro da empresa. Bom, e, por último, tem o fechamento do processo, né, que esse fechamento é aquele fechamento no chão de fábrica. A gente tem um checklist, que eu vou mostrar também para vocês, é um checklist bem básico, que a gente dá para o gestor, né, para que ele possa também participar dessa reintegração do colaborador com o time, né. Então, assim, quando essa pessoa está voltando, a gente tem algumas diretrizes. Claro que, se no primeiro dia a gente não conseguir acordar nada, eu não deixo ele trabalhar. Ele vai, eu vou abonar os dias, 1, 2, 3 dias, o tempo que for necessário. Claro que tem que ter uma produtividade, se espera esse retorno, uma hora tem que acontecer, mas a gente vai abonando para que ele não volte perdido no ambiente de trabalho. 100% dos colaboradores que têm mais de 90 dias, e foi colocado esse prazo, a gente não deixa ele trabalhar no primeiro dia, porque a gente entende assim, que muita coisa mudou em 90 dias, às vezes mudou o líder dele, às vezes mudou o layout de planta, né? Então, ele vai passar por todas essas etapas de reintegração no primeiro dia de trabalho. Vai lá para o setor, ele almoça na empresa, mas ele não trabalha no primeiro dia. A partir do segundo dia, a gente espera que ele já venha com o ônibus da empresa e que ele já venha para o ambiente acordado de trabalho dele. Isso pode acontecer com menos de 90 dias, de acordo com a dificuldade que a gente tem de lidar com a situação naquele momento de reintegração. Aí ele volta lá para a nossa casinha, né? Ele volta e a gente tem que ver, tem que continuar acompanhando para ver se tudo aquilo que foi acordado continua acontecendo. As reavaliações e os acompanhamentos, eles têm que ser frequentes. A gente tem que assistir tanto o paciente e também tem que dar um feedback para o gestor dele, para ele também conseguir fazer esse planejamento de pessoas. Esse momento eu acho que é importante, assim, independente do grau de restrição, o papel do médico ou do ambulatório é apontar as restrições, as limitações, as possíveis agravamentos de lesões que pode ocorrer, né? Mas não é o papel do ambulatório fazer a gestão de pessoas dentro do setor. A gente tem que dar um suporte para isso, né? Se o gestor me diz que ele não tem condição de absorver essa pessoa dentro do setor, a gente vai ter que ver um outro setor da empresa para que ele possa atender, pelo menos pelo aquele período, né? Mas não é papel do ambulatório médico fazer esse intercâmbio entre gestores, porque esse acordo desse gestor de emprestar funcionários, de fazer algumas alterações, algumas mudanças, né, isso é um acordo que tem que vir do responsável pela essa pessoa. É o papel nosso acompanhar que isso esteja acontecendo e que esteja dentro das restrições que a gente acha que é coerente para aquela limitação que ele está voltando. E essas reavaliações, esses acompanhamentos, é que vai nos assegurar que isso realmente esteja acontecendo. O mais importante de todo o fluxo, de ele voltar, de você ter algumas coisas bem documentadas,
né, bem acordadas, né, não só porque só o papel, quando a gente vira as costas, as coisas podem acontecer um pouco diferente do que tá sendo acordado, né, e ter esse momento com o funcionário e com o gestor para ele entender quais são as restrições, né, porque às vezes só o e-mail não chega para isso, né, e acordar. Então a gente vai junto no chão de fábrica, quando ele está voltando, vai junto com a fisioterapeuta, né, é o médico, é o fisioterapeuta, a engenheira de segurança e o gestor direto dele, e acorda o posto de trabalho que ele vai ficar. Tecnicamente, a gente tem essa informação, né, que ele pode ou não pode fazer aquela atividade, porque a avaliação ergonômica do trabalho lá te dá aquele posicionamento que ele, tecnicamente, ele pode fazer aquela atividade, mas tem que ver se ele também tem condições, se ele acha a percepção dele sobre o posto de trabalho, se ele tem condições de fazer aquela atividade. E muitas vezes a gente fala assim, não, faz 1, 2, 3 ciclos de trabalho, vê como é que você se sente com a atividade, mesmo sabendo que tecnicamente me permite colocar aquela pessoa lá. Caso isso ocorra, nós fechamos esse acordo, né, ele fica naquele posto, às vezes ele não começa a atividade, né, dependendo do tempo de afastamento, ele não começa de imediato a atividade, e a gente dá aquele checklist para o gestor fazer o checklist. Né. O gestor fazendo aqui um checklist que faz assim, uma reintegração desse colaborador no setor, e ele nos entrega no ambulatório. Aí depois começa toda aquela reavaliação. Mas eu acho que o mais importante de tudo é ter essa anuência de chão de fábrica e essa transparência de tomada de decisão com todo mundo que está envolvido. Todo mundo e aí, o resultado disso que a gente vê que o paciente se sente muito bem com isso. O gestor, não vem uma ficha de restrição lá para o gestor falando lá que o paciente não pode abduzir mais do que 40 graus o ombro direito. Né? Aí você tem que ficar explicando para ele o que é abduzir o ombro. Né? Então, esse entendimento é importante, porque assim a gente consegue, numa linguagem que ele entenda, com uma concordância de todos, fechar todas as limitações que o paciente necessita para aquele período de recuperação. Eu vou mostrar aqui alguns documentos que são... Essa aqui é a ficha de orientação que a gente faz de afastado, fica um pouco difícil de ler, mas ele tem uma declaração de ciência que a pessoa está se afastando, que essa documentação é para afastamento do INSS, que esses documentos estão sendo encaminhados para lá. Né? Ele tem telefones de contato, seja do ambulatório, se ele não conseguir com o ambulatório, ele tem uma área exclusiva lá do RH para atender essas pessoas que estão se afastando pelo INSS. Quer dizer, ele tem de onde tirar informação. Tudo que a empresa ou nós, né, não poder dar entre o paciente e até o INSS, a conseguir esse afastamento, se a empresa não der esse suporte, quem vai dar é o sindicato. Então, é importante que você dê suporte e ainda dê condições, porque muitas dúvidas vêm, principalmente a respeito de documentação, né, quem vai pagar meu salário, quando é que eu vou receber, né, porque eu não recebi ainda, mas não fiz nem a perícia, o INSS nem sabe que ele existe ainda, né, mas ele já está com o seu afastamento, com a sua cirurgia feita. Né. Então, fazer um documento que, mesmo que vocês não levem esses documentos do paciente para agendar a primeira perícia, mas que ele tenha uma ideia de todos os documentos que ele necessita levar lá para o INSS, né, ou esclarecendo como é que vai ser os primeiros passos e deixando uma porta aberta de relacionamento, ou seja, com o ambulatório, ou seja, com o RH, daí, de acordo com as possibilidades de vocês, que ele não se perca no meio do caminho. Então, a finalidade desse documento é isso. Coloquei aqui um exemplo, esse aqui é a frente da avaliação cinético-funcional. Então, tem um diagrama, né, de Corlett, que ele mostra onde que é a dor, a gente vê a intensidade dessa dor, né, no verso fica assim, a gente faz a goniometria para poder entender qual que é a amplitude dos movimentos. Então, isso aí, numa primeira instância, que é aquele momento que ele faz a reintegração, que ele está dentro do ambulatório, depois que ele passa para o exame de retorno ao trabalho, a gente faz também, o fisioterapeuta aplica esse tipo de avaliação para poder primeiro entender
qual que é realmente a limitação dele naquele momento e como é que a gente vai ajustar isso para dentro da área produtiva, né, para a atividade que ele está. Isso serve também lá adiante, a gente reavaliar, para reavaliar o paciente, a gente reaplica em alguns casos, não em todos, né. Nos casos que são mais arrastados, a gente reaplica isso para poder ver como é que foi a evolução disso. E se a evolução não foi boa, e ele está com tratamento, e ele está poupado, por que isso está acontecendo? A gente tem que ver, tem que existir uma melhora dentro do prognóstico da doença. Aí gera a ficha de restrição, essa é a ficha de restrição, né? Então, na frente aqui, só queria ler para vocês que a responsabilidade da definição de um posto de trabalho é adequado, que é indicado pelo ambulatório médico, é do chefe da seção de origem, mesmo que seja necessário negociação com outras seções. Então, como a empresa é grande, né, e a gente sempre escuta aquilo lá que o paciente está voltando, mas ele não pode isso, não pode aquilo, a gente tem que adaptar o posto de trabalho às necessidades desse colaborador, e muitas vezes a gente escuta assim, não, mas eu não tenho condição de absorver esse colaborador, né? Doutor, não pode afastar ele de novo para o INSS? Né? Acho que foi aquilo que a doutora Virgínia, a gente escuta com frequência isso, e hoje é difícil voltar um colaborador assim, 100%. Ele volta 100% podendo fazer tudo. Geralmente, ele volta com algum tipo de restrição, e essa restrição também tem que ser... Normalmente, a restrição é temporária. Um pouco mais, um pouco menos, né, a gente imagina que isso vai acontecer. E o que acontece é que, muitas vezes, eles querem demandar essa responsabilidade de reinserção do paciente para o ambulatório médico. E isso que é o papel. O ambulatório, nessa situação, tem um papel de suporte. Mas você tem que estar com bem forte as suas diretrizes, o que ele realmente pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, isso é assinado pelo médico de trabalho, aí tem lá o departamento, o chefe, o líder de turno e a segurança, que é a HSE, e ali tem o tempo de restrição, que não dá para ver, o tipo de restrição e os acompanhamentos, 1, 2 e 3, que a enfermeira padrão vai até o posto de trabalho para ver se isso também está acontecendo, né? E o grau de satisfação que está o colaborador com a atividade atual dele. E aí, no final, depois de alencado os 3 postos, assina lá o chefe, o líder, o chefe de origem, o médico do trabalho e a segurança do trabalho. Alencado isso aqui, depois, passado algum tempo, a gente vai finalizar isso daqui com se ele está com alta, se ele está apto só para essa atividade, né, como é que ele está se sentindo, a gente fecha essa demanda a partir de que cessou também a restrição dele. Né. A gente tem um checklist para liderança, isso aí faz parte da cultura que a gente foi agregando em cima desse controle, né. Então, tem coisas bem básicas, né? Mas foi a linguagem que a gente conseguiu dar para o líder direto, né, desse colaborador, para que ele consiga entender que ele tem que recepcionar esse colaborador. Né? Ele tem que reintegrar, ele faz parte direta dessa reintegração. Porque a parte técnica, médica, não é complicada, né? Ela é um processo. A parte quando você vai lidar com pessoas, talvez seja a parte mais difícil da reintegração, né? E como é que está a cultura, essa reintegração dentro da cultura da empresa, essa é mais difícil ainda, né? Isso é tudo uma reação em cadeia que a gente vai trabalhando pouquinho a pouquinho e vai mudando uma realidade que, às vezes, a realidade da empresa não é aquela expectativa nem que o médico tem, muito menos que o paciente tem quando está voltando. Então, a gente tem coisas aqui, só para... A gente fala para ele reservar. Isso aqui é um checklist que ele assina, depois ele deixa no ambulatório. Quando a gente vai lá com ele, vai com o paciente no chão de fábrica, né, a gente entrega isso aqui para o líder. Né, mas ele já está ciente disso, porque ele já foi treinado lá. A gente faz treinamentos periódicos com o líder e, em algum momento, a gente toca nesse assunto da receptividade que ele tem que ter com o paciente que está voltando. Né. Então, vai lá. Reserve uma sala. Tem que reservar pelo menos 1 hora de conversa, então ele reserva uma sala, ele sabe que esse paciente está voltando, porque a gente tem os nossos controles, a gente fala, amanhã vai voltar uma pessoa de reintegração do INSS. Então, ele já sabe que ele tem que reservar uma sala, ele já sabe que ele tem que dedicar pelo menos 1 hora do dia dele para recepcionar e sentar com essa pessoa, para conversar. Ele tem que seja receptivo, e aí a gente
por necessidade, colocou algumas, até sugestão de pergunta para que ele possa ajudar ele nessa relação entre pessoas, né? Assim, diga olá, veja como é que está, por quanto tempo você ficou afastado, como está a sua saúde, né? Como você se sente retornando na empresa após tanto tempo de afastamento. Quer dizer, ele faz lá o que ele quiser, mas o importante é o seguinte, é a tentativa de dar algum subsídio para gestor de produção, para se envolver mais com pessoas, né? E aí ele tem que ir lá, ele tem que ver como é que está o uniforme dele, tem que ver o status, né? Então, nesse dia, muitas vezes, o colaborador se dedica às ações de RH, às ações da medicina, as ações da segurança e, principalmente, com as ações da gestão direta, né? Então, o gestor tem que ver como é que está o uniforme do seu colaborador, a gente pede para que ele tenha uma definição clara do posto de trabalho, que ele volte a tocar nesse assunto, se ele tem alguma dúvida no que ele vai voltar e o que ele vai fazer, né, e o que ele pode e o que ele não pode. Apresentar o colaborador, reapresentar o colaborador para o time, definir os horários de trabalho, porque muitas vezes a gente tem que trocar ele de turno, né? Então, às vezes, ele estava sempre... Quando ele saiu, ele estava no primeiro turno, né? Ou ele estava no terceiro turno, esse turno nem existe mais, né? Definição do horário de trabalho, verificação da linha de ônibus. Então, o gestor direto vai lá, ver que ônibus que ele vai pegar. Ele pode ter mudado, né? Então, no dia seguinte, quando ele vier, onde é o ponto desse ônibus, né? É o gestor dele direto que tem que ter essa responsabilidade. Verificação... ver o armário, o vestiário, né? Quer dizer, que a gente deu alguns motivos aqui para que ele possa se relacionar melhor com essa pessoa que está voltando. E essa pessoa, ao mesmo tempo, também se sentir assistida, não só pelo ambulatório, mas pelo líder dele que vai ter um relacionamento rotineiro. Ver como é que está a situação do crachá dele, né? E aí ver se tem algum dos treinamentos, às vezes ele ficou anos afastado, tem treinamento obrigatório lá que ele não fez, então ver como é que está essa questão de treinamento. Se está faltando treinamento, ótimo, já põe o treinamento na frente, porque ele já volta, né, não volta na linha de produtiva, ele volta já fazendo um treinamento, pelo menos uma parte do dia dele, né? E aí ele assina esse documento, depois que ele fez tudo, ele deixa lá no ambulatório, e aí, nesse momento, a gente também já dá um feedback, pergunta como é que está, dele e dele para nós também, né? Como é que está, como é que foi a conversa, né? Qual a dificuldade que ele teve e a dificuldade que nós tivemos, que talvez ele vá ter que enfrentar, né, nos dias subsequentes. O que eu tinha para falar era isso. A gente fica... É um fluxo, né? Essas coisas, acho que cada um vai se adaptar com as ferramentas que tem em cada empresa, né? A gente tem, quando a gente começou isso aqui, a gente não tinha nada também, né? A gente tinha uma tabela de Excel, e a tabela da Excel a gente via, pô, mas aqui não dá, aqui nós temos um gap grande aqui, né? Eu tenho um bom controle, mas eu não tenho a anuência da pessoa que está recebendo ele, então vou ter que fazer essa anuência. Mas daí você via que a pessoa, você treinava o gestor, mas o gestor não tinha aquela cultura da empresa, né? Então, precisava da cultura da empresa? Ótimo. Então, como é que a gente vai conseguir isso daí? Isso é de cima para baixo? Vamos fazer reunião com pessoas que são mais estratégicas da empresa para que venha essa percepção, né, que todo mundo perde quando o paciente se afasta, que a empresa perde dinheiro e essa pessoa está afastada, a vaga dela está lá, está em aberto, e você não pode colocar ninguém, né, no lugar dela, porque apesar dela não estar efetivamente trabalhando, mas é ativo, né, e que, no mínimo, pode gerar um processo trabalhista, né, sem dizer uma incapacidade para a vida da pessoa ou uma incapacidade para a vida de relação, né. Era isso que eu tinha para falar. Vamos abrir para perguntas. Bom, Juliano, brigadão pela tua explanação. E, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto, diria, muito complicado. Eu acho que cada um de nós aqui deve vivenciar situações como essa nas suas empresas. Então, eu acho assim, mais que uma aula, eu gostaria de abrir para uma discussão. Então, chamar a doutora Virgínia aqui, se vocês tiverem dúvidas ou colocações a respeito da empresa de vocês, seria bom, porque eu acho que esse momento é interessante. É a troca de ideias que a gente consegue melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, à disposição. Alguém, alguma dúvida, alguma colocação?
Bom dia, muito obrigada pela explanação de vocês. Nós somos de Joinville e agradecemos a oportunidade de estar aqui. É uma pergunta que ocorre bastante assim, no nosso dia a dia com relação a colaboradores que o INSS dá realmente o apto, ou faz o indeferimento, ou vem via judicial através de uma sentença improcedente, e chega na empresa já com o comunicado, ou a sentença, já com um novo atestado. E o médico do trabalho, ele avaliando todos os exames, faz uma anamnese da situação, um histórico, e realmente vê que a pessoa ela tem condição de retorno ao trabalho, porque ela até pode ter uma doença, mas ela tem uma capacidade laboral boa, né? Mas ele se recusa. Ele fala assim, não, eu me recuso, eu não sou obrigada a voltar. Qual que é a conduta de vocês num caso desse? Qual que seria a melhor solução? Manter o retorno ou reencaminhar? Como que vocês veem essa situação? Bom, existe uma hierarquia de... Falando de papel, né? Existe uma hierarquia de atestado médico, né, de quem tem mais prevalência ou não, né? Então, o médico assistente, ele tem a capacidade técnica, mas o médico do trabalho tem, dentro da hierarquia de atestado, capacidade de vetar com todas as justificativas possíveis, porque aí você está assumindo absolutamente tudo, né, esse atestado que vem de um médico externo, seja ele para prorrogar um afastamento do INSS, ou seja um atestado comum, né. O perito, legalmente, tem uma capacidade maior que o teu atestado médico. Então, quando vem uma decisão do INSS, né, que vem um ofício para você, e chega esse ofício, e aí eu sugiro, nunca façam um retorno do trabalho sem o ofício do INSS. Se não tiver aquele ofício, não faz, porque senão ele fica com duas percepções de salário, e às vezes ele fala que foi dado alta e não foi, e ele fica... Aí a situação complica bastante. Mas tendo esse ofício, o perito tomou essa decisão, né, normalmente, em raras exceções, você pode ir contra essa... Poder você pode até, mas você vai contra essa decisão, né? Mesmo que ele vinha com outro atestado médico do especialista dele, né, o ortopedista, que fala que ele precisa mais 100 e poucos dias de retorno. Aí vai toda a tua percepção do teu exame que você está tendo, se ele realmente tem essa restrição, e o quanto que é essa restrição, essa incapacidade, e o quanto que é essa incapacidade, né? E aí, essa documentação, por exemplo, a avaliação cinético-funcional vai te ajudar muito nessa situação, porque vai te falar assim, não, eu entendo que você tem essa restrição, e alguma limitação sempre vai ter, né? Mas isso não impede que você tenha um posto, atue num um posto de atividade, um posto de função, que seja adequado para respeitando essa tua limitação. Claro que aí você vai ter que ver se dentro da tua empresa, eu tenho uma facilidade um pouco maior de lidar com essa situação, quase todos, digo, que voltam nessa situação que você está me dizendo, quase todos, né? Mas, assim, como eu tenho uma flexibilidade maior de posto, tenho muito posto de trabalho, eu consigo lidar um pouquinho mais nessa gestão de pessoas, né? E aí quem vai fazer realmente é o gestor direto dele, mas eu consigo achar um posto que ele consiga se adaptar, né? Mesmo que seja por um determinado tempo, sempre, sem caracterizar mudança, desvio de função, né, por um determinado tempo, essa restrição dentro do escopo de trabalho dele. Então, assim, de uma maneira geral, mesmo que ele venha com um atestado de um outro médico falando que ele não pode voltar, ele tem um ofício. O meu posicionamento na frente dele, eu tendo todas essas ferramentas que eu estou te dizendo que a gente tem, eu firmando minha posição, que eu acho que ele tem condição de voltar, e aí o exame médico, tudo bem documentado em prontuário e com a avaliação cinético-funcional, eu, no meu pensamento, falei, não, ele tem condição sim de voltar, né? Como é que eu vou passar essa informação e vou conseguir a anuência dele, né? É claro que se ele fala assim, eu não vou voltar, doutor, eu não quero voltar, assim, bom, a minha orientação aqui é que você siga a orientação do perito do INSS. E eu entendo que eu também tenho que seguir essa orientação, e eu tenho um posto que é adequado por isso, para você voltar. Agora, eu não posso obrigar você a não voltar, né? Ele vai ficar sem a percepção do salário do INSS, porque ele vai... E a empresa, se ele não estiver trabalhando, não vai pagar ele, né? Às vezes, eles vêm com um questionamento falando assim, não, mas eu tenho uma perícia marcada de novo daqui a um mês. Eu falei, bom,
todo esse período você vai arriscar, porque pode chegar lá no período do INSS e ele fala assim, não, eu entendo que você ficou o mesmo, mas eu não tenho obrigatoriedade de pagar, porque eu te mandei voltar lá para trás. Você não voltou porque você não quis. E o médico do trabalho, nessa situação que nós estamos falando, vai ser o mesmo discurso. Ele vai ficar sem receber. Só fazer uma complementação. Em situações como essa, eu já tive a oportunidade de ir atrás do médico assistente. Tá? Eu vou atrás do médico assistente para entender o porquê que ele está dando um outro atestado. Porque tem situações que são absurdas. Colega, essa atividade que o trabalhador exerce não tem nada a ver com o teu afastamento. E eu já consegui reverter o atestado do médico assistente. Então, é mais um caminho que eu acho interessante, ir atrás do médico assistente. Veja bem, o atestado que você está dando é a confusão que você está criando lá para frente. Eu vejo também que, na hora do encaminhamento, isso também pode ser visto, né? Não só do retorno, né? Quando ele já vem com o atestado, mas quando ele está indo para o INSS com um atestado, que, de repente, o médico do trabalho perceba que aquela capacitando, né? Eu acho que esse contato com o médico assistente, no sentido de estar alinhando, a situação pode ajudar bastante também, né? Uma das coisas que a gente fazia no meu outro trabalho era assim, o que o doutor Juliano falou. Você orienta que ele tem que voltar, mas a partir do momento que ele se nega e você está bem documentado de que ele tem capacidade de retornar, você tem um posto de trabalho para ele, o caso deve ser encaminhado para o setor jurídico. Vai ser desligado por dissídia, por abandono de emprego, enfim, tem ferramentas legais para você também punir, enfim, ou desligar esse colaborador de alguma maneira. Mas vocês chegam a emitir o aso de retorno? Emitem. Daí, se ele não comparece, pode-se dar um abandono. E se ele não assinar, se ele se recusar a assinar o aso, você pode pedir para 2 testemunhas assinarem. Bom dia, meu nome é Brandini, parabéns pela explanação. E queria dar parabéns também para vocês por trabalharem numa empresa que tem tudo. Na realidade, eu diria, da maioria aqui, e contando com a minha experiência, é bem outra. O meu trabalho, eu já trabalhei na Audi bem no início, fundei lá toda a área médica, e um dos motivos que saí de lá é a distância, que nem você, doutora Virginia. Mas o médico ocupa ele se torna um corresponsável de tudo. Porque as empresas, na maioria, não tem psicólogo, o RH é esposa do dono, não tem fisioterapeuta.